Olá, pessoal. Então vamos continuar a série sobre a fluidoterapia e agora meio que distúrbios hidroeletrolíticos, né? Porque a gente está na parte de correção de distúrbios hidroeletrolíticos. Vamos falar um pouquinho de hipernatremia, ok? Ah, hipernatremia, a definição laboratorial, é a concentração de sódio no sangue maior do que 145. Vocês podem ver valores um pouquinho menores, 143, 144, dependendo de onde você está vendo, mas é um excesso de sódio em relação à água, a quantidade de água corporal. Então, a concentração de sódio, no caso, o sódio sérico. Importante notar que toda hipernatremia é hiperosmolar. E como a gente espera na hiponatremia ser hipoosmolar, a hiponatremia verdadeira, a hipernatremia é sempre hiperosmolar. Não necessariamente toda situação de hiperosmolaridade é por causa da hipernatremia. E aqui eu vou usar como exemplo a fórmula que a gente usa para estimar o valor de osmolaridade. Então a gente usa basicamente a quantidade de três substâncias osmoticamente ativas no corpo: o sódio, a glicose e a ureia. Então, se você for olhar, grande parte do valor da osmolaridade é dada pelo dobro da quantidade de sódio. Em comparação, é a 18ª parte da glicose e quase a terceira parte da quantidade de ureia. Então, proporcionalmente, eu tenho que a principal substância osmoticamente ativa para produzir hiperosmolaridade, sódio, ok? Mas a hiperglicemia e a insuficiência renal, o excesso de ureia e o excesso de glicose também produzem aumento na osmolaridade. Como eu já tinha comentado também na hiponatremia, quando a gente fala que o paciente está hipernatrêmico, eu tenho um excesso de sódio com relação à quantidade de água. E quando eu falo hiponatrêmico, eu tenho um déficit de sódio com relação à quantidade de água. No final das contas, como é a água que se movimenta entre os diversos compartimentos corporais de forma livre, no final das contas, um problema de excesso de sódio ou de falta de sódio é um problema de excesso de água ou déficit de água. Então, no final das contas, um problema de hipernatremia, grande parte das vezes, é por causa de falta de água e não por excesso de sódio. Não que excesso de sódio não aconteça. Aqui eu coloquei dois quadros, né? O que gerou e o que mantém. E aí eu vou explicar mais ou menos como é a fisiopatologia para vocês entenderem como é que funciona. Na avaliação de um paciente com hipernatremia, eu preciso responder essas duas perguntas: o que gerou a hipernatremia e o que mantém essa hipernatremia. Então, volta para cá. Eu tenho, então, essa relação aqui. Um excesso de sódio causa hipernatremia e um déficit de água causa hipernatremia. Entre as duas causas possíveis que geram a hipernatremia, o déficit de água é a causa mais comum em comparação, por exemplo, com a ingesta de sódio. Aqui eu tenho, para dar zoom aqui, então aqui eu tenho, por exemplo, mostrando para vocês, por exemplo, com relação à ingesta de sódio e à perda de água, as causas de ingesta de sódio, no final das contas, a mais importante são iatrogênicas, problemas na correção. Então, muitas vezes, na tentativa de correção de uma hiponatremia, eu hipercorrijo e acabo provocando um outro déficit um outro transtorno de sal. Na tentativa de corrigir a hiponatremia, eu acabo entregando sódio demais e o paciente fica hipernatrêmico. Tá? Ingestão de sal é muito raro, principalmente em formulações infantis de dieta interal. Então, isso é muito incomum. E menos comumente também, mas pode acontecer por excesso de atividade mineralocorticoide,
E aí, quando a gente for falar de diagnóstico etiológico, a gente pode falar um pouquinho mais. Então, o excesso de atividade de aldosterona, o excesso de atividade de renina, e Cushing, por exemplo, são distúrbios com excesso de atividade mineralocorticoide que produzem uma hipernatremia, na maior parte das vezes uma hipernatremia leve. E aqui a gente tem como geração a perda de água. Essa é uma causa super comum de hipernatremia. Essa perda de água ela pode ser mediada pelo rim ou não mediada pelo rim. Tá? As perdas mediadas pelo rim têm a ver com a diurese osmótica, e aí em duas situações muito comuns, a hiperglicemia, porque a glicose faz perder água livre, e o manitol, o uso de diuréticos como manitol, e o excesso de ureia também. Outra possibilidade de perda de água é perda de água livre por distúrbios na produção do hormônio antidiurético, a gente vai comentar daqui a pouquinho, é diabetes insípidos. A não produção de hormônio antidiurético faz com que o paciente acabe perdendo muito água livre pela urina, e aí produz a hipernatremia. E aqui eu cito aqui 3 possibilidades de 3 fontes de perda não mediada pelo rim. Então eu posso perder a água pela pele, por sudorese excessiva e por queimaduras, por exemplo, por via aérea, por hiperventilação, pelo trato gastrointestinal, principalmente por diarreias osmóticas. Diarreias secretivas, sozinhas, dificilmente fazem hipernatremia porque não produz perda de água livre, eu perco água e outros solutos. Tá? Então, o que liga essas perdas todas é um perdo excessivo de água em relação à perda de sódio. Ok? Então, é uma perda de água livre. Bom, e aí eu passei aqui que o que gera é uma dessas possibilidades, né? Um excesso de ganho de sódio ou um excesso de perda de água. A gente... eu vou manter aqui, e aí eu vou falar uma coisa aqui, ó. Quando a gente começa a perder água livre, e aqui é importante para a gente poder entender a fisiopatologia, se a gente começa a perder água livre, eu tenho um aumento na concentração de sódio. E esse aumento na concentração de sódio aumenta a osmolaridade do meio e faz com que as células comecem a perder água para o meio. Então as células desidratam. Ok? As células desidratam. Aqui eu fiz um comentário que é aqui que vem o quadro clínico, porque a desidratação das células cerebrais, dos neurônios, é que produzem o quadro clínico. O quadro clínico da hiponatremia e da hipernatremia são sintomas neurológicos centrais e tem a ver com ou edema ou desidratação dos neurônios relacionados ao meio. Aqui tem uma coisa importante. Aqui no hipotálamo, os neurônios do hipotálamo, eles funcionam como osmorreceptores, eles detectam alterações de osmolaridade. Eles detectam provavelmente por um mecanismo, por uma recepção mecânica, como a célula desidrata, ela deforma. Quando ela deforma, é porque está aumentando a osmolaridade desses neurônios hipotalâmicos. O que faz, então? Quando o hipotálamo, os neurônios do hipotálamo detectam pequenas alterações da osmolaridade para cima, ok? De aumento de osmolaridade, eles fazem 2 tipos de mecanismos. 2 mecanismos importantes aqui. A sede. Eles produzem sede e eles produzem a liberação do hormônio antidiurético. Então, olha só. Quando o hipotálamo percebe que eu estou perdendo água demais, ele manda uma mensagem para a gente beber água, e manda uma mensagem para o rim parar de produzir urina. A urina fica mais concentrada. Então fica simples imaginar que se eu tenho 2 mecanismos, produzir sede, ou seja, faz com que eu faça a ingestão de água, e o outro que eu pare de perder água, o mecanismo mais eficiente para corrigir
é justamente o mecanismo de sede. Esse mecanismo é tão eficaz que em quadros de diabetes insípidos, que o paciente pode urinar 10 litros, 9 litros por dia, se o paciente consegue ingerir a quantidade de água necessária para corrigir, o paciente não tem sintomas, ou pouco tem de sintomas. Então, esse mecanismo é super importante. Por isso que eu tinha comentado sobre a resposta, o que mantém. Então, numa situação em que o paciente fica hiperosmolar, se o paciente tem o mecanismo de sede preservado, ele vai conseguir corrigir sem a necessidade de mais nenhum tipo de medicação ou de terapia. Ele mesmo vai conseguir corrigir a hiperosmolaridade bebendo água livre. Ok? Isso é importante porque quando não basta eu descobrir por que o paciente ficou hipernatrêmico e corrigir essa causa, né? Então, por exemplo, no caso aqui, por exemplo, de perda de água, se está hiperventilando, eu tenho que corrigir a causa da hiperventilação, de estar com diarreia osmótica, eu tenho que descobrir por qual motivo. Pode ser excesso de uso de lactulona, por exemplo, fazendo diarreia osmótica, tenho que suspender a lactulona, ou suspender o manitol, no caso de diurese osmótica. Ok, beleza, eu corrijo a causa, mas não basta isso. É descobrir a causa e corrigir a causa. Eu tenho que descobrir por que o paciente não conseguiu corrigir ele sozinho a hipernatremia bebendo água. E aqui é importante notar que, no final das contas, o principal motivo desse problema aqui, né, o paciente não conseguir sentir sede, são alterações do status mental. Então, a gente está falando de pacientes adultos, tá? Então, por exemplo, quem é que vai sofrer isso aqui? O idoso, por exemplo, principalmente. Por quê? No envelhecimento, eu tenho um embotamento da sensação de sede. Então, o idoso geralmente bebe menos água mesmo. Ele demora mais para sentir sede. Então, o mecanismo de sede no idoso não é tão sensível quanto a gente é mais jovem. Além do que, tem a questão de acesso à água. Então, por exemplo, o idoso pode ser acamado, ter dificuldade de verbalizar porque ele tem sequela de AVC. Então, ele começa a sentir sede, mas não consegue pedir água. Ele não se movimenta, então ele não consegue ir buscar água. Então, o cuidador não consegue perceber o que está acontecendo. Então, geralmente, as alterações, demência, delírio, as alterações de status mental embotam esse mecanismo protetor e acaba o paciente mantendo o transtorno eletrolítico, tá? O hormônio antidiurético ele tem pouco papel nesse caso, porque nesse caso ele só evita perdas maiores, evitando que o paciente urine, né? Então ele começa a concentrar a urina, começa a reabsorver urina lá no rim, a partir da arginina, vasopressina, e aí ele evita perdas maiores de líquido. Okay? Então é um mecanismo talvez secundário. O mecanismo primário para corrigir é a sede, é beber água. Okay? Bom, e aqui tem uma outra coisa com relação ao quadro fisiopatológico que eu acho que é importante, que é isso aqui. Os neurônios, eles produzem uma resposta adaptativa à hipernatremia, tá? Então, nas primeiras horas, quando ele detecta a perda de água da célula, os neurônios começam a absorver outros solutos, ok? Osmoticamente ativos, para que a água volte para dentro da célula e ele se adapte a esse meio. Tá? Então, na hora que esse meio fica hiperosmolar e a célula começa a perder a água, o neurônio começa a puxar aminoácidos, polióis e metilaminas, e aí tem várias substâncias, taurina, por exemplo, glutamina, bota para dentro da célula. Como esses solutos são osmoticamente ativos,
puxa a água de volta para a célula e aí essa célula neuronal se adapta. Qual que é a importância disso? A importância é um neurônio adaptado a um estado hipernatrêmico, ele faz com que haja um risco maior com relação à correção. A gente tinha falado, por exemplo, em hiponatremia com relação à velocidade de correção, né? Se a hiponatremia é aguda ou crônica, é algo muito parecido aqui. Se eu faço uma correção muito rápida da hipernatremia, oferecendo água livre de forma muito volumosa e muito rápida, eu aumento o risco de produzir edema celular e morte celular. E esse edema cerebral, fazendo, por exemplo, herniação. Herniação cerebral pode provocar morte. Tá? Então, a correção, a gente vai falar especificamente de correção hoje, mas a correção, então, ela tem que ter um ritmo de correção que proteja o paciente disso. Então, isso é importante vocês saberem. Ok? Então é isso. A aulinha era rapidinha. Eu acho que é isso mesmo. Tu prometi 15 minutos, consegui fazer numa gravação só, numa tacada só. Eu acho que se eu tivesse desenhar isso tudo ia demorar muito mais, né? Valeu, gente. Geralmente eu não faço isso, mas tem que começar a pedir, né? Então, assim, dá like, compartilha, ativa o sininho, assina o canal e ajuda nós a poder ajudar mais gente por aí que tá querendo aprender um pouco mais. Valeu? Um abraço.